Efésios. Mensagem à Igreja Gloriosa. Parte 3. Visão em expansão. Visão inclusiva. Agora iniciaremos uma parte importante da nossa jornada pelo livro de Efésios. Nos 2 primeiros capítulos, o apóstolo Paulo emoldurou uma visão gloriosa e em expansão do chamado dos cristãos. Nos capítulos restantes da carta, ele estabelece um plano prático de como ela é alcançada. Continuemos agora nosso estudo com Efésios 3, 1, 6. Por esta razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Muitos acham que a compreensão desse mistério é elementar. Entretanto, parece evidente que poucos cristãos na história da Igreja ou hoje realmente compreenderam esse mistério de como os gentios são enxertados no corpo de Cristo e se tornaram participantes da promessa de Deus. É óbvio que, se a Igreja tivesse entendido isso, seria muito diferente do que é hoje. Contudo, esse mistério será revelado, e quando o for, podemos esperar mudanças muito radicais no modo de manifestação da Igreja ao mundo. Quando o Senhor começou a implementar seu plano de redenção chamando Abraão, ele explicou que a semente de Abraão seria como a areia da praia e as estrelas do céu, indicando tanto uma semente terrena quanto celestial. A falta de entendimento nesta área é a razão de continuar a haver confusão com respeito ao lugar de Israel e da Igreja nos planos de Deus para os últimos dias. Alguns creem que a Igreja suplantou Israel em todas as promessas, e outros acreditam que Israel suplantará a Igreja no final. Nenhum desses está certo. Desde o princípio, Deus intentou que houvesse tanto a semente espiritual quanto a natural de Abraão. Seria a união dessas duas sementes que traria uma bênção para todas as nações. O plano de redenção elaborado por Deus tinha de ser progressivamente expandido até incluir gente de toda tribo ou nação que desejasse voltar para ele. Começou fazendo aliança com um único homem, Abraão, e depois com uma nação inteira, a semente natural de Abraão. Depois, assim como tinha prometido a Abraão, ele expandiu-a para incluir todas as famílias da face da terra. A cruz quebra a barreira e as divisões entre todos os povos, de modo que todos podem passar pela porta da salvação. Jesus é verdadeiramente o Salvador de toda a humanidade. É elementar e bem compreendido pelos cristãos que toda pessoa de qualquer nação pode agora participar da aliança que leva à salvação. Entretanto, muitos cristãos ainda não entendem o papel que o povo judeu tem. Os judeus foram uma vez separados, mas agora estão sendo enxertados de volta à raiz. Muitos do número crescente de crentes judeus não entendem isso. Como ambos os grupos são agora membros irmãos e co-participantes da aliança, judeus convertidos precisam se juntar à igreja? Ou a igreja precisa agora se juntar ao movimento messiânico? A resposta é: nenhum deles, e ambos. Não estou tentando confundi-lo, mas há aspectos que não são verdadeiros e outros que são. Existe atualmente controvérsia sobre esta questão em ambos os campos,
que em última análise levará à busca desses assuntos até que as respostas sejam claras para ambos. Quando essas questões forem esclarecidas, serão a ponte pela qual ambos os grupos começarão a se relacionar como são chamados, para realmente se tornarem um. Nem a Igreja, nem o movimento messiânico ainda são o que foram chamados para ser. Os dois precisam um do outro para a finalização. Muitos ainda promovem o que se chama de teologia da substituição, que tem a Igreja substituindo completamente o povo judeu no plano de redenção de Deus. Outros promovem o que chamam de teologia da substituição, que substitui a Igreja pelo poder judeu. Ambos promovem o entendimento errôneo do mistério de Cristo, mas no devido tempo isso se esclarecerá. Uma coisa óbvia é que o plano de redenção foi uma marcha inquestionável na direção da inclusão. O desejo de Deus foi além de que todas as famílias na face da terra fossem abençoadas. Ele deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao conhecimento da verdade. Veja 1 Timóteo 2,4. Devemos tomar cuidado com qualquer doutrina que promova a exclusividade com relação à aliança. Aqueles que entendem realmente o mistério sobre o qual Paulo escreveu promoverão a comunhão requerida dos co-participantes, tanto judeus quanto gentios. Entretanto, unidade não significa conformidade. O jeito de eu me tornar um com minha mulher não é fazendo dela um homem, mas aprendendo a apreciar e a relacionar as diferenças complementares dadas por Deus tanto aos homens quanto às mulheres. A maneira com que esse mistério de Cristo será conhecido plenamente e depois implementado não é transformar judeus em gentios ou gentios em judeus, mas aprender a apreciar a singularidade de cada um. Mesmo Pedro, que Deus usou para abrir a porta da fé aos gentios, teve problema para entender como se relacionar com eles. Foi até repreendido publicamente por Paulo em Antioquia. Parece que esse é um assunto que tem de ser plenamente resolvido de ambos os lados. Certamente, um livro inteiro seria requerido para a abordagem adequada. Neste estudo, podemos fazer pouco mais do que reconhecer que este é um mistério que parece permanecer como um mistério para a maioria. Contudo, ele ainda deve ser resolvido para que tanto judeus quanto gentios entrem no seu propósito pleno. Por ora, entendemos que não devemos adotar doutrinas ou pessoas que promovam a exclusividade, ou uma identidade que seja de acordo com a carne e não pelo Espírito. Em vez disso, esforcemo-nos para cumprir a tarefa de 2 Coríntios 5, 16, 21. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo desta forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos: reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Há algum mérito e bem que pode vir do fato de ajudarmos as pessoas a se reconciliarem com sua herança. É um jeito de honrarmos nossos pais e mães. Mesmo assim, nosso objetivo não é reconciliar pessoas com sua herança, mas com Deus. Não deixemos que doutrinas ou pessoas nos desviem, promovendo a substituição do propósito central de Deus
pela ênfase exagerada em propósitos menores. Ninguém pode estar plenamente reconciliado com o passado, presente ou futuro, se não estiver em primeiro lugar plenamente reconciliado com Deus. Quando isso tiver acontecido, os outros assuntos serão fáceis. Repito, Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade.